Fala, mundanos e mundanas do meu coração. Vamos começar a aula 4 de resumo de processo penal. A gente está finalizando, faltam só 2 aulinhas das nossas 10 aulas de resumo para a primeira fase do OAB. Eu fico muito feliz que você acompanhou a gente até aqui e eu tenho certeza que isso vai fazer muita diferença na sua aprovação da OAB. Agora que faltam só 2, que a gente está tão pertinho, você não vai desistir e você vai assistir essa aula até o final e as próximas aulas também. E se por acaso essa é a primeira aula que você está assistindo, seja bem-vindo e depois de assistir essa aula, assista as demais aulas. Eu sei que a gente já está chegando na nossa prova, mas eu vou fazer um convite para você. A gente tem o cronograma do OAB, que ele é 100% gratuito, e lá, além do cronograma, tem outros materiais. Então, por mais que esteja chegando a prova, vale a pena você baixar esse cronograma. Eu vou deixar o link aqui na nossa descrição, que tem mapa mental, tem mini resumo, tem e-book, que mesmo assim vai ser muito útil para você nessa reta final. Então, não deixe de baixar esses materiais, que eu tenho certeza que vai ajudar muito você. Mas só vai baixar esse material depois da nossa aula. Fica aí quietinho, assiste a nossa aula, presta atenção, pega um lápis, pega uma caneta, que o esquema da aula vai ser o de sempre. Eu vou explicar a matéria para vocês e ao final eu vou ler umas questõezinhas para a gente ver como tudo isso que a gente estudou é aplicado na primeira fase do OAB. Tranquilo? Qual é o tema de hoje? Bom, hoje a gente vai estudar sobre sentença e recurso, tá? São temas também que caem com frequência na prova do OAB em processo penal, que tem 2 termos técnicos aí que todo mundo sabe que eu vou falar e que sempre cai. Então fique atento e preste bem atenção, beleza? Sentença. O que é a sentença? Bom, a sentença vai ser a decisão do juiz que vai absolver ou condenar o acusado. E a sentença, ela deve ser sempre motivada e fundamentada, a fim de evitar a imparcialidade e a arbitrariedade. Então, ela tem sempre que ser motivada. Tranquilo? Conforme o artigo 381, inciso 3º do Código de Processo Penal, a sentença deverá indicar os motivos de fato e de direito em que se fundar a decisão. Mas atenção, uma decisão, ela não poderá ser fundamentada completamente nas provas colhidas no inquérito policial. Então, se a gente estiver falando de uma decisão motivada apenas em provas do inquérito policial, essa sentença deverá ser anulada e a pessoa absolvida, tranquilo? Porque ela não pode ser fundamentada apenas em provas produzidas no inquérito, porque o inquérito não tem ampla defesa e contraditório, como eu já falei com vocês. Então, por esse motivo, não poderá ser fundamentada apenas em provas colhidas no inquérito. Beleza, a gente tem a sentença. Qual que é o limite da sentença? O juiz, ele pode condenar a pessoa pelo que ele quiser. Ele pode pensar assim, vai tirar da cabeça dele, vou condenar ele por furto, tô afim, vou condenar. E além disso, vou colocar aí mais alguma coisa, um crime de dano que ele cometeu também. Não, existe um limite para essa sentença. Qual que é o limite da sentença? O princípio da consubstanciação diz que o acusado, ele vai se defender dos fatos descritos na denúncia ou na queixa-crime. Ou seja, o acusado, ele vai defender dos fatos descritos e não da tipificação. Ou seja, se em uma queixa-crime, em uma denúncia, diz que fulano estava no lugar X no dia tal e ele pegou um objeto sem grave ameaça, sem violência e fugiu com esse objeto. Ele cometeu um crime de furto. Beleza, tá lá a tipificação, artigo 155. Tranquilo.
ele vai se defender não é do artigo 155, mas sim das acusações dos fatos descritos, de que ele foi lá no lugar tal, pegou sem grave ameaça ou violência, e não do artigo 155, mas dos fatos descritos. Beleza. Já o princípio da correlação diz o seguinte, que a sentença se limita pelos fatos narrados e não a tipificação. Então, assim como o princípio da consubstanciação vai dizer que o réu se defende dos fatos descritos, o princípio da correlação diz que a sentença ela vai se limitar pelos fatos narrados e não pela tipificação. E aí, o que eu quero dizer com isso? Isso é muito importante. Olha só, se na denúncia eu narrei os fatos do artigo 155 e tipifiquei no artigo 155, a sentença vai ser sobre os fatos narrados, que ele foi lá no dia tal, pegou um objeto sem grave ameaça ou violência. Ele vai punir por esse fato descrito. E esse fato descrito é qual crime? Esse fato descrito é o artigo 155. Você concorda comigo? Porque os fatos narrados equivalem ao artigo 155, tá? Agora eu vou usar uma outra hipótese com vocês para vocês entenderem. Ó, os fatos descritos, eles narram que ele estava no local X e que ele cometeu grave ameaça. Então, se ele cometeu grave ameaça, aqui não é mais furto, seria um roubo. O fato descrito, se ele cometeu grave ameaça, a gente está falando de roubo. Contudo, o Ministério Público, sem querer, por não entender da lei, colocou que, na verdade, ele cometeu o artigo 155, ou seja, ele narrou que o agente cometeu um roubo, mas na hora de tipificar, ele tipificou no artigo 155. Aqui, quando o juiz for fazer a sentença, ele vai condenar pelo artigo 155 ou pelo roubo? Aqui ele vai condenar pelo roubo, porque os fatos descritos é de roubo, então ele vai condenar por roubo. Tranquilo? E não pelo artigo 155, porque fala aqui que a correlação dele é com os fatos narrados. E agora eu vou te dar uma outra hipótese. Bom, e se aqui o Ministério Público dissesse que ele cometeu um crime sem grave ameaça? Se ele cometeu um crime sem grave ameaça, é um crime de furto. Só que, ao produzir as provas na audiência de instrução e julgamento, foi verificado que o agente cometeu sim grave ameaça. Nesse caso, o juiz poderá condenar por roubo? Não, ele não poderá condenar por roubo. Por quê? Porque os fatos descritos na denúncia são de furto. Mesmo que tenha prova na audiência de instrução e julgamento de que foi roubo, ele não poderá condenar. Por quê? Porque ele é limitado pelos fatos descritos na denúncia. E aí que eu vou entrar com você em dois princípios, aquelas duas palavrinhas mágicas que eu falei que existem toda vez que a gente fala de sentença, que é a emendatio libelli e a mutatio libelli. Beleza? A emendatio libelli e a mutatio libelli. A emendatio libelli vai acontecer quando a acusação descreve a conduta corretamente, mas tipifica o crime errado. Então, ele descreveu o crime de furto, porém, na hora de capitular, ele capitulou o artigo 157. Nesse caso,
o juiz ele vai condenar pelo quê? Ele vai condenar pelo crime de furto, que são os fatos descritos. Por quê? Porque ele se limita aos fatos descritos na denúncia, porque é o fato em que o réu fez a sua defesa, já que o réu se defende também dos fatos descritos. Então, o réu se defende dos fatos descritos e o juiz ele vai fazer a sentença com base nos fatos descritos. Beleza, então se ele descreveu o furto, ele pode condenar por furto, mesmo que a tipificação esteja errada. Então, na emendatio é descrição certa, a descrição está certa, mas a tipificação está errada. E na mutatio? Bom, na mutatio, o que vai acontecer? Na mutatio, o Ministério Público vai denunciar o réu pelo artigo 157 e vai dizer que o crime cometeu com violência e grave ameaça. Descreveu com violência e grave ameaça, tipificou no artigo 157. Contudo, veio a audiência de instrução e julgamento e demonstrou que ele não cometeu esse crime com grave ameaça ou violência. Então, nesse caso, o juiz teria que condenar ele por furto. Contudo, vocês concordam comigo que o juiz não vai poder fazer isso. Por que o juiz não vai poder fazer isso? Ele não pode fazer isso porque o que foi descrito na denúncia, os fatos que o réu se defendeu, era com grave ameaça ou violência. Então, ele não pode condenar pelo furto, ele teria que condenar pelo 157. Mas ele já viu que as provas não é 157, é 155. Então, o que tem que acontecer para ser possível dele condenar o réu? Bom, tem que acontecer o aditamento da denúncia. O Ministério Público tem que ir e aditar essa denúncia. Como que ele vai aditar? Ele vai pegar a denúncia e vai falar, olha, com as novas provas obtidas, percebe-se que no artigo que o réu, no dia tal e tal e tal, pegou tal objeto sem grave ameaça ou violência e por isso ele será condenado no artigo 155. Aí sim o juiz vai olhar e falar assim, agora a descrição está correta, falando que ele cometeu sem grave ameaça ou violência. Agora eu posso sim condenar ele no furto. Tranquilo? Com o aditamento da denúncia, pode ser que seja necessário uma nova audiência de instrução e julgamento. Por quê? Porque o réu pode não ter feito a melhor defesa, já que mudou os fatos da denúncia. Então, caso seja necessário, é possível sim, na mutatio libelli, onde a descrição está errada, tem que acontecer o aditamento da denúncia. Caso o Ministério Público entenda e fale assim, não, eu vejo as provas, juiz, eu entendo que não, que é caso de roubo, não é caso de furto. O juiz ainda pode pedir para que seja mandado os autos, para o chefe do Ministério Público e ele ainda altere. Caso ele não altere, não faça o aditamento, o juiz não terá outra alternativa senão absolver o réu. Tá? Ele não poderá condenar pelo artigo 155, já que a descrição está no artigo 157. Vocês conseguem compreender? Então, se ele não pode condenar no artigo 155 e ele sabe que não foi o artigo 157, não resta outra alternativa ao juiz, caso não ocorra o aditamento do MP, nem pelo Ministério Público, nem pelo órgão superior, então não resta outra alternativa ao juiz, senão absolver o réu. Beleza? Como que a gente vai decorar o emendatio libelli e o mutatio libelli? Bom, o emendatio libelli lembra emendar. Emendar é uma coisa mais fácil de fazer do que mudar. Você concorda comigo? Emendatio lembra a palavra emendar e mutatio lembra a palavra mudar. Então, sempre que você for pensar em algo mais difícil, que é o mutatio, que é mudar, mudar é muito mais difícil do que emendar, você vai precisar da ajuda de alguém.
E de quem que eu vou precisar da ajuda? Do Ministério Público. Então, o mutátil, que é a mudança, que é o mais difícil, precisa da ajuda do Ministério Público e do editamento. No emendátil, não. No emendátil, o juiz pode fazer sem o editamento da denúncia. Afinal, a descrição dos fatos está certa, o réu se defendeu da descrição dos fatos, a única coisa que estava errada era a tipificação, mas não tem problema, ele pode condenar baseado na descrição. Tranquilo? Beleza. Agora a gente vai falar de recursos. Quais são os recursos cabíveis e que pode aparecer para você na sua primeira fase da OAB? Aparece de vez em quando o cabimento de recurso. Vamos lá. HC. HC cabe principalmente para a primeira fase da OAB. Decisão que denegar relaxamento de prisão e pedidos de liberdade provisória. Então, sempre que a gente estiver falando de prisão e que denegou o pedido de relaxamento ou de liberdade provisória, a gente vai falar aqui de HC. Apelação. Apelação vai ser o recurso cabível em decisão definitiva de condenação ou absolvição. Então, teve a sentença condenatória ou absolutória, você entra com a apelação. A apelação vai ser decidida lá em segunda instância. Após a sentença, veio a apelação, o que vai vir depois da apelação? As contrarrazões de apelação. As contrarrazões de apelação são o quê? A resposta à apelação. Então, se a apelação foi feita pelo Ministério Público, pode ter a contrarrazões de apelação, na qual a pessoa vai falar o seguinte: olha, eu não concordo com essa apelação. A apelação vai pedir a mudança da sentença e a contrarrazão vai pedir a permanência da sentença, tá? É uma resposta à apelação. Atenção na apelação para um princípio muito importante. Se apenas a defesa recorrer, não poderá haver uma mudança para pior na sentença, tá? A mudança poderá ser apenas para melhor, não poderá prejudicar o réu. Então, se a apelação for feita apenas pela defesa, não poderá vir uma sentença mais prejudicial do que aquela que está recorrendo. Mas, se a apelação for feita pelo Ministério Público, aí sim poderá a apelação ter uma mudança desfavorável para o réu, mais desfavorável do que a sentença. Se for uma apelação do Ministério Público, uma apelação da defesa, também é possível que tenha uma pena pior do que aquela, uma condição pior do que aquela da sentença. Por quê? Porque o Ministério Público vai ingressar com a apelação pedindo para alterar para pior, e a defesa vai pedir para alterar para melhor. Então, nesse caso, quando é apenas da defesa, essa mudança ela não pode ser para pior, só para melhor. Tá? Grava isso, que isso é importante. Embargos de declaração. Os embargos de declaração vão ocorrer quando uma decisão for obscura, ambígua, tá? Nesse caso, a gente vai entrar com o embargo de declaração. Deixa eu anotar aqui para vocês. Então, o embargo de declaração vai acontecer quando houver decisão obscura, ambígua, quando houver contradição ou omissão. Então, o embargo de declaração é só para esclarecer aquele ponto que ficou mal escrito, que não está dando para entender direito o que o juiz falou. Tá? Assim como acontece no Código Civil, também acontece no Código de Processo Penal. Tá? E o rese? O rese é o nosso recurso em sentido estrito. Rese, que todo mundo fala muito e se fala pouco na faculdade. A gente fala muito para a prova do OAB e pouco se fala sobre o rese na maioria das faculdades. O rese é o recurso em sentido estrito.
ele vai caber contra decisões interlocutórias. Essas decisões estão previstas no artigo 581. Então, aqui na apelação a gente vai ingressar contra essas decisões de condenação e de absolvição, e já o réis é sobre essas decisões interlocutórias que ocorrem durante o processo, e está prevista no artigo 581. Contudo, a gente tem que ver uma informação no artigo 581. Por quê? A partir da Lei de Execuções Penais, passou-se a ter o agravo em execução. O agravo em execução, já falando um pouco dele, vai ser sobre as decisões do juiz de execução. Toda decisão do juiz de execução será, o recurso cabível será o agravo em execução, sempre. Então, nesse caso, como esse seria um agravo em execução, todas as decisões de juízo de execução será o agravo em execução. O que vocês vão perceber no artigo 581, que vai dizer que naquelas decisões interlocutórias cabe réis, vão ter algumas decisões do juiz de execução. Nesse caso, esses artigos eles não estão válidos, tá legal? Essas decisões serão por agravo em execução e não por réis. Mas beleza, analisando o artigo 581, tem algumas decisões importantes pra gente que podem aparecer na sua primeira fase da OAB. E qual é ela? Vamos lá. Da sentença que não receber a denúncia ou queixa. Então, se não receber a denúncia ou queixa, cabe rese. Mas atenção para o GCRIM. No GCRIM, ou seja, no juizado especial, não cabe rese. Não cabe rese. GCRIM não cabe rese. Já cansei de falar isso. Então, se no GCRIM não cabe rese, quando a gente estiver falando de uma denúncia, de uma decisão que não receber a denúncia ou a queixa, vai ser através da apelação. No GCRIM, tá? No GCRIM não cabe rese, mas nos demais procedimentos será o rese. Da decisão que concluir pela incompetência do juízo, da decisão que julgar procedente as exceções, da decisão que pronunciar o réu. Atenção nessa hipótese que ela é importante. Decisão que pronuncia o réu, cabe rese, mas decisão da impronúncia do réu, cabe apelação. Então, lá na fase do júri, se ocorrer a pronúncia, a gente está falando de rese. Agora, se for a impronúncia, aí é apelação. Isso aqui pode cair na sua prova, tá bem? Vamos lá. Última, da decisão que decreta a prescrição ou julga por outro modo, extinta a punibilidade do acusado. Então, gente, sentença que julga prescrição, extinção da punibilidade, não cabe apelação, cabe rese. Para mim são as duas mais importantes para vocês aqui, tá? Pronúncia e impronúncia, e no caso da extinção da punibilidade. Tá? O rese, ele tem uma peculiaridade. E qual que é essa peculiaridade do rese? O rese vai ter o juízo de retratação. Qual que é o juízo de retratação? O juízo de retratação vai acontecer quando o próprio juiz que proferiu a decisão, ele poderá alterá-la. Coisa que não acontece, por exemplo, na apelação, tá? Na rese, há um juiz de retratação. Então, eu posso pedir, olha, juiz, eu estou ingressando com esse rese porque você pronunciou o réu, mas na verdade era caso de impronúncia. Então, por isso eu estou entrando com esse rese. Você mesmo pode fazer esse juiz de retratação. Você mesmo pode alterar a sua decisão. E caso não seja alterado, aí sim vai para a segunda instância. Beleza? Vamos lá. Agravo em execução. Então, agravo em execução vai acontecer sempre que houver uma decisão do juiz de execução. Juiz de execução, agravo em execução. Beleza? E a revisão criminal.
A revisão criminal, ela vai acontecer quando? Já tem o trânsito em julgado daquela sentença, então não cabe mais nenhum recurso. Porém, apareceu um fato novo que poderá modificar a realidade do acusado para melhor, tá? Então, sempre que surgir um fato novo que não era conhecido na época da sentença, na época do julgamento, mesmo após o trânsito em julgado, mesmo após o cumprimento da pena, é possível que você entre com essa revisão criminal para beneficiar o réu. Nunca para em malefício ao réu, mas sempre para beneficiar o réu. E por que eu estou frisando isso? Porque se pudesse entrar como malefício para o réu, a gente teria a espada da justiça em cima da cabeça da pessoa para sempre. E não é o caso. Nesse caso, se ele foi julgado, transitado, julgado, absolvido, pronto. Agora, se ele foi condenado, ainda existe a opção, se aparecer um fato novo, de realizar a revisão criminal. E por último, embargos infringentes ou de nulidade, tá? O embargo infringente e ou de nulidade, ele vai ter cabimento contra decisão do tribunal não unânime desfavorável ao réu. O que é não unânime? Não unânime é quando você tem lá 4 votos, um é contrário aos demais. Então, ele não foi unânime, tranquilo? E aí, quando um desembargador vota a favor do réu e os demais contra o réu, a gente pode entrar com embargo infringente. O embargo infringente é quando a discussão é sobre o mérito da causa. O embargo de nulidade é quando a discussão é sobre uma nulidade processual, o próprio nome já fala. E o embargo infringente de nulidade é quando a gente vai discutir tanto o mérito quanto uma nulidade processual. Tranquilo? Esses são os principais recursos que podem aparecer para você, que eu acho que já vai te ajudar a identificar no momento da sua prova. Eu vou olhar aqui com vocês agora as questõezinhas para vocês entenderem como isso pode ser aplicado na sua prova da OAB. Vamos lá. Deixa eu achar aqui. O Wilson está sendo regularmente processado pela prática do crime de furto. Durante a instrução criminal, entretanto, as testemunhas foram uníssonas ao afirmar que, para a subtração, Wilson utilizou-se de grave ameaça, exercida por meio de uma faca. A partir do caso narrado, assinale a opção correta. Vamos lá. Ele está sendo regularmente processado por furto. Então, descrição e tipificação, furto. Durante a instrução criminal, observou-se que ele cometeu roubo. O que terá que ser feito? Gente, essa é a hipótese de mutatio libelli. O juiz terá que condenar por roubo, mas a descrição está como furto. Para ele conseguir condenar por roubo, tem que ocorrer o aditamento da denúncia e ele modificar, o Ministério Público modificar a descrição narrada na denúncia para aí sim ele conseguir condenar por roubo. Então vamos lá. É a hipótese de mendatio libelli, o juiz deve absolver o réu relativamente ao crime que lhe foi imputado? Não, tem nada a ver, tudo errado. B. Não haverá necessidade do aditamento da inicial? Já está errado por ele. Haja vista que o fato que as alegações finais orais acontecem após a oitiva da testemunha e com isso respeitam os princípios do contraditório da ampla defesa? Não. A gente sabe que no caso de mutatio libelli é necessário o aditamento da denúncia e caso entenda ser necessário ainda pode ocorrer uma nova audiência de instrução e julgamento. C. A hipótese de mutatio libelli, nos termos da lei, o Ministério Público deverá fazer o respectivo aditamento? Perfeito. Mutatio libelli tem que fazer o aditamento. D. Caso o magistrado entenda que deve ocorrer o aditamento da inicial acusatória, se o promotor de justiça recusar a fazê-lo, o juiz está obrigado a absolver o réu da imputação que foi originalmente atribuída. Não, gente. Como eu expliquei para vocês, o juiz, ao ver que tem que realizar um aditamento, ele pode pedir para o Ministério Público, ele envia para o Ministério Público para ver se vai ser necessário fazer o aditamento. Se o Ministério Público entender que não é caso de aditamento, o juiz ainda pode enviar para o chefe do Ministério Público para ver se ele vai realizar o aditamento. Se o chefe do Ministério Público entender pelo não aditamento, aí sim o juiz será obrigado a absolver. Tranquilo? Então, nesse caso,
Resposta certa, letra C. Vamos lá, mais uma. Aqui. Antônio foi denunciado e condenado pela prática de um crime de roubo simples. A pena privativa de liberdade de 4 anos de reclusão a ser cumprido em regime fechado e 10 dias multa. Publicada a sentença no Diário Oficial, o advogado do réu se manteve inerte. Antônio, que estava preso, foi intimado pessoalmente em momento posterior, manifestando interesse em recorrer o regime da pena aplicado. Diante disso, 2 dias após a intimação pessoal do Antônio, mas apenas 10 dias após a publicação do Diário Oficial, sua defesa técnica interpôs o recurso de apelação. O juiz de primeira instância denegou a apelação, afirmando a intempestividade. Contra essa decisão, o advogado de Antônio deverá apresentar. Bom, teve uma decisão interlocutória do juiz. De uma decisão interlocutória, qual que vai ser o recurso utilizado? Bom, a gente vai ficar entre dois. Recurso de agravo em execução e rese. A gente está falando de crime? Não, a gente está falando de crime. Então, rese ou agravo em execução. É juiz da execução? Não, ainda é o juiz que proferiu a sentença. Então, se ainda é o juiz que proferiu a sentença, não pode ser agravo em execução. Então, sobrou o rese. Vamos ver as opções que eles trazem. A. Recurso de agravo. B. Carta testemunhável. C. Recurso ordinário constitucional. E D. Recurso em sentido estrito. Perfeito. Recurso em sentido estrito. Letra D. Tranquilo, gente? Então, era isso que eu tinha para trazer para vocês em relação à sentença e recurso. Mais uma vez, eu agradeço a presença de vocês. Fico muito feliz de saber que vocês estão aqui acompanhando as nossas aulas, que a gente está junto nessa reta final para a primeira fase da OAB. Eu agradeço muito a confiança de vocês de escolherem o nosso canal para acompanhar os nossos resumos e aí sim conseguir fazer aquela lembrancinha, ter aqueles mini estalos na prova do OAB sobre processo penal e direito penal. Beleza? É isso. Eu conto aí com vocês para as próximas 2 aulas. A gente está acabando. Então, a gente tem direito penal na terça-feira e tem processo penal na quinta-feira, as nossas últimas aulas antes da prova da OAB, tá? É isso. Fiquem tranquilos. A gente está na nossa reta final. Não tem por que vocês ficarem com medo. Afinal, se você decidiu estar aqui, eu tenho certeza que você está se dedicando, que você está estudando e tudo vai dar certo. Beleza? E é isso, até a próxima.